Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão, e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. A importância da revelação pelo Espírito Santo
a um verdadeiro crente, nunca poderá ser superenfatizada. Isto quer dizer, nunca é demais enfatizar esta importância, o valor da revelação pelo Espírito Santo a um verdadeiro crente. Por quê? Ele passa a dar valor na revelação, de forma tal que isto nunca lhe é enfadonho. Nós já temos aprendido o que significa a palavra grega Apocalipse, que quer dizer tirando o véu. Tirando o véu, trata-se de uma perfeita revelação. Revelação de uma obra que estava encoberta. E revelar é descobrir, mostrar aquilo que estava previamente consumado, acabado, porém escondido. Então, daí, a satisfação dos desejos daqueles que gostam, apreciam a obra, a revelação da obra que estava escondida. Mas vale a pena lembrarmos que o Apocalipse não é a revelação apenas da pessoa de Jesus Cristo, que o mostra como o juiz. No primeiro capítulo nós encontramos com olhos de fogo, pés de latão reluzente, cabeleira branca, isso representando um juiz. Nós o encontramos como leão da tribo de Judá. Nós o encontramos como cordeiro sangrento. Nós o encontramos como rei, o Senhor dos senhores, Pai, Filho e Espírito Santo. Toda a divindade concentrada em um só corpo. Por isso ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Porque Paulo disse, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aos Colossenses capítulo 2, versículo 9. Na mesma carta, ele fala Cristo, a imagem do Deus invisível. E o próprio Jesus afirma, quem vê a mim, vê o Pai. Está certo que a revelação do Apocalipse não nos deixa enganados com três pessoas distintas, mas vai além disto. A revelação do Apocalipse nos revela e nos mostra as obras futuras de Jesus Cristo nas 7 eras da Igreja, conforme temos aquelas 7 cartas, as 7 eras, as 7 igrejas da Ásia, representando justamente os 7 períodos da Igreja do Senhor Jesus aqui na Terra. Mas ainda vai um pouco além a revelação do Apocalipse, porque é o que era, o que é e o que há de vir. Por isso é que é bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras desta profecia, mas de acordo com a revelação que Deus traz através de seu profeta, não através de uma interpretação técnica. Eles nunca serão bem-aventurados, mas aqueles que têm lido e ouvido as palavras desta profecia, sob a revelação do Espírito Santo, trazida a nós
pelo seu profeta mensageiro, então estes são bem-aventurados. A estes cabe esta bem-aventurança. Muito bem, ouvintes amados, isto já é o bastante para nós entendermos que a revelação em parte não é tudo para nós. Não resolve tudo, mesmo a revelação de quem é o Senhor Jesus Cristo. Muitos souberam que Ele era de fato o Cristo. Este era verdadeiramente o Filho de Deus. Mas isto não resolveu, e não resolve, não é tudo. E mesmo conhecer as obras dele, agora para nós no passado, durante as 7 eras, é muito importante. É como um alicerce de uma casa. Isto vem construindo um edifício. Mas ainda não é totalmente a obra consumada da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta revelação das obras tem que chegar a nos mostrar Cristo, revelar Cristo em nós mesmos. Agora aqui está o segredo. Aí agora está a coisa que faz do homem e da mulher mais do que uma simples religioso. Faz daquele homem, daquele crente, um astro, uma luz. Faz dele um sal na terra. Faz dele um templo do Espírito Santo. Faz da igreja o corpo através do qual o Espírito Santo se revela ao mundo. Então, quando o crente, a pessoa, dá conta disto, a revelação significa para ele mais do que qualquer outra coisa. E não é propriamente a revelação de Deus em Jesus Cristo. Não é propriamente, isto é, somente ter a revelação de Deus em Jesus Cristo. E de Deus nas eras, nos santos passados. Mas ter a revelação de Deus no presente, em você. Quando a pessoa tem esta revelação, tem esse discernimento, então ela passa a viver por esse discernimento. Pedro pagou caro, muito caro, pelo seu discernimento, quando ele disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Discernir significa conhecer distintamente, perceber a coisa de um modo claro, através dos sentidos, de todos os sentidos que você dispõe. O discernimento completo de Jesus Cristo nos leva a perceber claramente, através de todos os sentidos que temos, porque esses sentidos do Espírito, que são 5, afeto, memória, raciocínio, razão, sentimento. 5 sentidos do corpo: visão, audição, paladar, tato e olfato. Estes sentidos, uma vez controlados pelo Espírito Santo, pela fé que está na alma, que por sua vez é a natureza do Espírito. Ali está a fé absoluta, total na palavra de Deus, ou então uma fé em parte, que não deixa de ser uma dúvida. Então, só existem 2 elementos na alma do homem, distintamente. No verdadeiro crente,
que tem tido a revelação do Espírito Santo, está uma fé genuína, que chamam as coisas que não são como se já fossem, e que pode ver a si mesmo em Cristo e Cristo em si mesmo. Olha que isto é profundo, isto é mais do que conhecimento teológico. Isto deve te levar a saber de uma coisa, que saber que Cristo foi de fato Deus em dois pés é um fundamento. Conhecer as suas obras em outros santos no passado prossegue esse fundamento. Mas agora, ver, discernir o seu espírito através de seus motivos, de seus desejos. Oh, sim, isto nos promove um verdadeiro discernimento de espírito, autodiscernimento, discernindo não a outros propriamente, porque antes de discernir a nós mesmos, nós não podemos discernir aos outros. E João disse que é para nós discernirmos aos espíritos, por isso os escolhidos não serão enganados. Podem vir vestidos de anjos, fazendo milagres, podem vir falando bonito, difícil, com interpretações difíceis. Esse crente tem discernimento do corpo do Senhor. Paulo disse, porque aquele que come e bebe indignamente a ceia do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Se joga contra uma pessoa que é membro do corpo de Jesus e se põe a favor de um falso membro do corpo de Jesus. Nunca a pessoa se põe contra a Cristo de uma maneira direta. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, Saulo não perseguiu a Jesus pessoalmente, mas Jesus lhe respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Até ali Saulo não discernia o corpo do Senhor. Ele estava perseguindo o corpo do Senhor. E dizer que uma pessoa que está sendo usada pelo Espírito Santo, divinamente, pelo Espírito Santo, ela é um falso, é Belzebu, é demônio, é anticristo, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que faz o homem que não tem essa revelação completa? Ele chama o corpo de Jesus Cristo de falso, e o falso corpo de Cristo ele chama de verdadeiro. Por falta de discernir o corpo do Senhor, por isso há entre vós muitos fracos e doentes, só vivem atrás de curandeiros, dando fama para comerciantes da fé. E, principalmente, de um aspecto espiritual, o povo vive fraco e doente, e muitos que dormem. Porque não temos discernimento para julgarmos a nós mesmos. Paulo disse, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Julgar, discernir, discernimento é julgar sensatamente, depois de ver claro, através de todos os sentidos. Sentidos controlados pela fé na palavra de Deus, nos mostra num homem um profeta de Deus, mas os sentidos dominados por credos, dogmas, manufaturados por homem, mostra aquele profeta como falso. Por isso ninguém espere das religiões dizerem que o profeta que Deus enviou nesta era é um profeta de Deus. Nunca. Porque elas não podem discernir o corpo do Senhor. Não têm tido esta revelação completa.
não podem ver Cristo neste corpo resgatado que tem sido verdadeiramente batizado com o Espírito Santo. Pedro viu que Jesus Cristo era o corpo no qual Deus habitava. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, a habitar. João ouviu de Deus: Tu és meu Filho amado, em quem tenho prazer de habitar. Natanael pôde ver quando Filipe disse: Venha, vamos ali, achamos o Messias. Mas pode vir alguma coisa boa desta banda? Lá de Nazaré, ele disse: venha e vê. Mas logo Natanael constatou: é natural que a pessoa oscile por um pouco de tempo, mas ela nunca pode resistir ao Espírito Santo. Se ela é predestinada para receber a revelação total das obras de Jesus Cristo, do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, onde está esse corpo? Esse corpo não pode estar em palácio, tem que ser guiado por uma estrela, e uma estrela na Bíblia é um mensageiro. Aqueles pastores simples e humildes foram guiados por uma estrela, passando pelas catedrais de Belém, passando pelos sumos sacerdotes, passando pelos grandes hotéis da cidade, pelos grandes recintos religiosos, foram parar numa manjedoura, porque a estrela foi justamente onde estava o Deus manifestado. Se você não receber essa estrela, veja essa estrela em Apocalipse capítulo 1. E essa 7ª estrela Deus tem enviado. É o 7º mensageiro que vem na mão do Senhor, guiando aqueles que por predestinação crerão em sua mensagem. Contra tudo e contra todas as coisas, eles verão Deus em sua palavra, verão Deus na mensagem, e ninguém poderá detê-los. Passarão por todas estas propagandas, passarão por todas essas praças floridas, e irão na manjedoura procurando onde está o profeta de Deus, onde está o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, onde está a decência e a ordem sobre as mulheres. Oh, pode o mundo ver Cristo em ti? Se o mundo não pode ver, fique sabendo, Deus pode ver. Os eleitos podem ver onde está Cristo. Vencido o tirano e a morte também, liberto já sou por Jesus, mas ele voltou para a glória da lei, e o mundo ficou sem a luz. Pode o mundo ver Cristo em ti. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A lua ilumina a noite. Senhor, esteja iluminando seu coração agora, para discernir o corpo do Senhor e ser dirigido para congregar logo, o quanto antes, porque onde está o corpo morto, a palavra de Deus, ajuntar-se as águias. Venha, filha de Deus, venha, filho de Deus, o quanto antes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás.
O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Direi ao mundo que eu sou de Cristo, não me envergonho de o dizer. Direi ao mundo que eu sou de Cristo e que por Ele vou viver. Direi ao mundo que Ele salva e nesta vida o seguirei. Eu bem sei que crendo nele terás as bênçãos que eu encontrei. Direi ao mundo que ele ama, que Cristo dá perdão e paz. A minha vida eu lhe entreguei, Jesus meu guia satisfaz.